Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Depois da ótima vitória sobre o até então líder Flamengo, o Cruzeiro garantindo mais uma rodada no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Pensamento na Copa Sul-Americana. Tem o time feminino em busca da liderança isolada no Campeonato Brasileiro A1. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Deixa eu começar aqui falando sobre o time feminino do Cruzeiro, que joga nesta segunda-feira, fechando a preparação, a rodada, melhor dizendo, de número 9 do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o jogo às 3 da tarde contra o Real Brasília. É o último jogo da rodada. O Cruzeiro está na liderança porque a Ferroviária perdeu, e aí o Cruzeiro levando a melhor nos critérios de desempate. Mas hoje o Cruzeiro joga para garantir a liderança isolada. Em caso de empate, já vai para 21 pontos e abre 1 ponto em relação à Ferroviária. Em caso de vitória, abre 3 pontos em relação à Ferroviária, que está na segunda colocação. Toda a sorte do mundo aí para o time do técnico Jonas Urias no Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Brasileirão teve jogos importantes nesse domingo e tem a rodada sendo complementada nesta segunda-feira. Os jogos de ontem: Vasco 0, Palmeiras 1, esse jogo foi em Brasília. Grêmio 1, Santos 0, esse jogo foi em Porto Alegre. E o Cruzeiro fez 2-1 para cima do Flamengo no Mineirão. Fechando a rodada hoje, 7 horas da noite em Bragança Paulista tem Red Bull Bragantino e Mirassol. E 8 horas da noite em Caxias do Sul tem Juventude e Atlético Mineiro. O Cruzeiro de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Ultrapassou aí Fluminense, Bahia e Ceará, times que tinham passado o Cruzeiro, e o Cruzeiro chegou aos 13 pontos em 7 jogos. São 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cruzeiro venceu 4 jogos como mandante. Vitória sobre o Mirassol, a vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Vasco e agora a vitória sobre o Flamengo. O time ficando aí 3 pontos atrás do líder Palmeiras, 1 ponto atrás do vice-líder Flamengo. E vamos ver o Red Bull Bragantino, que joga hoje, tem também 13 pontos ganhos em termos de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro joga no domingo contra a equipe do Sport Recife. E para esse jogo, o Lucas Romero será desfalque, recebeu o 3º cartão amarelo. O Sport, que está na lanterna e ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro tem um compromisso importante na quarta-feira em Riobamba, no Equador, contra o Mochuque Runa, para quem sabe se recuperar neste grupo E da Copa Sul-Americana. Restam 3 jogos, o Cruzeiro até aqui tem 3 derrotas em 3 partidas e precisa de uma resposta positiva. O time já volta a treinar na manhã desta segunda-feira, viaja à tarde de voo fretado para o Equador, fica em Quito. Nesta terça-feira, o Cruzeiro fecha a preparação em Quito, o jogo na quarta-feira diante do Mochuque Runa. Também estamos seguindo viagem para acompanhar o Cruzeiro lado a lado nesta Copa Sul-Americana. Vitória muito importante, Cruzeiro voltando a vencer 3 jogos seguidos, o que não acontecia desde julho do ano passado. Aqui no Mineirão deu o Cruzeiro e eu queria falar do Gabigol, sabe, Ale? Esse abraço que nós flagramos no final do jogo do Leonardo Jardim, técnico Jardim, ao Gabigol, e ele falou após o jogo, a Cazé TV, ele citou que só teve problema com um treinador na carreira. Todo mundo sabe quem é. A gente sabe que é o Tite, né? Com que ele teve sério problema no ano passado. Ele disse: eu não tenho problema em ficar no banco. Claro que eu não gosto, fico pé da vida, mas respeito o trabalho do treinador. Não tiveram respeito comigo no ano passado, quando eu estava no Flamengo. E isso a gente vê uma diferença grande, né? Porque, jogador do tamanho do Gabigol, torcida pedindo o cara desde os 15 do segundo tempo. Ou tô errado? Pediu umas 4 ou 5 vezes. Opa, a gente aqui também tava pedindo. Mas aqui você pedir nada, né? Agora eu tô falando a torcida do Cruzeiro. Ô, Jardim! Pede aí. Ô, Jardim! Ô! O meu Jardim da vida! Não, não serve pra nada ser avacalhado. A torcida não, cara. A torcida, 50 mil vozes. Gabigol, Gabigol, Gabigol.
E o Jardim lá, paradão. Quer dizer, o Gabigol podia meter uma perna. Falar assim, porra, não me chamou, vai me colocar agora com 44, a torcida me pediu o jogo inteiro. Mas não, ele entra correndo, ele entra brigando, entra dedicado. E aí, poderia, sofreu o pênalti? Eu não vou nessa bronca não, irmão. Eu não. Assume outra aí. Não, ele chama a responsabilidade, bate e faz o gol, mesmo que de rebote. Quer dizer, me passa a ideia de alguém que tá querendo, sabe? Falou, eu tô aqui, viu? Se lembrar, eu tô aqui. Ele tinha tudo com o tamanho dele, com o estofo dele, com a perna dele, que é a perna também, né? Ele podia, na boa, falar, meu filho, 45, a torcida me pediu desde os 15, aí meia hora a torcida me gritando e você não me põe. Agora, vou entrar no leste-com-leste, mas não. Entra, corre, é decisivo, abraça o treinador no final do jogo, mostra que tá querendo, Ale. E mostra que tá mais maduro também, né? Porque essa aí de ficar no banco e de esperar o seu momento e de se recuperar tecnicamente, fisicamente, mostrar, como a gente conversou hoje no início da jornada esportiva, o Gabigol, ele ganhou a posição de titular. Pra mim, ele ganhou em campo a posição de titular. O Léo Jardim não deu pra ele, mas ele ganhou. E aí ficar esperando. Você imagina a ansiedade desse cara, com a história que ele tem no Flamengo, da forma como ele saiu de lá, de enfrentar o seu ex-time nesse domingo, né? E aí vai passando o tempo, passa o intervalo, passa 43 minutos do segundo tempo e o Léo Jardim nada. Vendo que os caras estavam cansados, inclusive, né? Os companheiros dele que jogaram muito bem também. Mas aí ele entra, faz o gol da vitória, chama a responsabilidade, que é uma característica dele, né? Não se omitir em momentos de jogos grandes, decisivos, de grandes momentos da carreira dele, né? Ele realmente chama a responsabilidade. E aí, na hora de dar entrevista, ele mantém esse tom, sabe? Mais blasé e tal, e realmente ele mostrou em campo que ele tem condição de ser titular, que é uma conversa que a gente já teve desde o jogo contra o Palestino, um pouco menos, passando principalmente pelo jogo contra o Vila Nova. O Jardim faz um trabalho maravilhoso, sensacional, sabe, muito bom mesmo, o cara é bom, Portuga é fera, meu, e já provou isso, não é de agora não, mas ele tem que estar atento a alguns movimentos, viu, o Careca? Precisa estar atento a alguns movimentos. Meu nome é Leonardo Jardim. Ok, mas ele precisa estar mais ligado em algumas coisas. Por exemplo, hoje em dia não tem um jogador, e você pode citar o Wallace também, que não entrega a intensidade que ele quer, porque senão não joga, pode esquecer, não tem nenhum. Você vai falar assim, eu gosto mais desse, eu acho que aquele pode jogar mais, eu acho que esse aqui tá devendo um pouquinho, mas de vontade, de tesão, de determinação, de cumprir as determinações. Hoje o elenco do Cruzeiro tá fazendo o que o Jardim gosta. A partir daí, você tem que fazer escolhas técnicas. Se todo mundo entrega intensidade, vontade, obediente taticamente, agora a gente vai pegar os melhores. Quem tá jogando melhor. Porque uma coisa que o jogador fica muito atento é a verdade do campo e bola. Tanto que o Jardim coloca os caras para jogar, os mais operários, contra o São Paulo, o time vai bem, consegue o empate, coloca de novo contra o Bahia, o time arrebenta. O que acontece? Os caras não tem argumento, quem tá na reserva não tem argumento. Agora, se os caras que estão na reserva, e aí eu tô falando principalmente do Gabigol, tá entregando, tá jogando, sabe, mostra que é mais decisivo, que é mais influente e continua na reserva, aí ele vai ter um problema. Mas acredito muito no bom senso, sabe, no conhecimento, sabe, na gestão de grupo do Léo Jardim. Hoje, e pode me xingar à vontade aí, hoje ele demorou pra mexer. Você me desculpa, ele demorou pra mexer. Você tem do outro lado um treinador que nem o Felipe Luiz, que tem um futuro muito promissor, que vai tirando Pedro, vem aqui, Gerson, vem aqui, Arrascaeta, vem aqui. Pô, e o cara com banco, o Léo Jardim ele falou uma coisa hoje na coletiva, o time tá bem, não tem por que mexer. Isso é mentira. Todo mundo jogou bem no Cruzeiro. Todo mundo. Tem um cara que não jogou bem no Cruzeiro. Só que você perde a intensidade que ele tanto preza. Porque você não tem perna pra aguentar, porque pra correr atrás desse time do Flamengo, que não é o melhor do Brasil, é o melhor da América do Sul, você tem que ter uma dedicação absurda. Chega uma hora que você não aguenta mais, e vários não aguentavam mais. Tanto que ele botou os caras pra jogar
E não foi 10 minutos não, viu, Léo Jardim? Você botou o Eduardo e o Gabigol, quando o juiz reiniciou, faltava 2 minutos para acabar. Aí o cara deu mais 5, deu 7. O Bolassi, que fez a jogada, o cruzamento pro pênalti sofrido pelo Eduardo, que também entrou depois, ele entrou já nos acréscimos. Então, se você gosta de intensidade, se você confia no teu elenco, coloca os caras para jogar. Era justo hoje, muito justo, que o Gabigol tivesse mais minutos com o Caio Jorge inteiro. Porque os caras estão se dando bem, os caras estão sendo decisivos, sabe? Então ele tem que ficar atento a isso. Eu não quero jogar água no chope, porque eu já falei aqui, sou fã do Léo Jardim, ele tá fazendo um trabalho maravilhoso. Mas ele tem que ficar atento. Hoje ele teve mais sorte que juízo, viu? Boa, Rubens Júnior, o Ale Oliveira. A gente precisa falar do Lucas Silva no time do Cruzeiro, né, cara? O Lucas Silva faz um ano passado muito ruim. Pra muita gente já era caso de dispensa, pô, acabou, não dá mais. E eu acho que ele tem outros aí também, mas o Lucas é um grande espelho do que é o time do Cruzeiro. Do Jardim, volta por cima, confiança, fundamental hoje no meio campo do Cruzeiro. Fora o papel de liderança que ele tem, né? Com a sua experiência, com a sua vivência, o Lucas Silva hoje nesse elenco do Cruzeiro. Ele até faz um bom primeiro turno, né? Que era aquele Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, né? Aquela fase boa do Seabra, ele tava no time depois que o Fernando Diniz entrou. Aliás, fazer aqui uma confissão, o Diniz, no segundo dia de trabalho com o Lucas, ele chega pro Lucas e falou: preciso conversar com você. Gosto muito do seu futebol, do seu estilo. Nunca mais entrou no time. Quem foi que fez isso? O Diniz? O Diniz. Botava o Peralta, né? Lembra que tinha o... Paraguaio e tal, e entrava todo mundo, roupeiro e tudo. E aí o Lucas foi ficando escanteado. Até na final da Sul-Americana ele colocou o Wallace de titular. Lembra que o time tomou 3 gols, ele tirou o cara no primeiro tempo ainda. Enfim... Mas o Lucas, ele foi paciente, muita gente falava da transferência dele, ele mostrou que trabalhando em silêncio, com muita dedicação, com muito carinho pelo clube, e ele tem mesmo, ele é um torcedor do Cruzeiro. Eu tenho a felicidade de ser um amigo do Lucas, uma pessoa maravilhosa. Foi ali, sabe, fazendo o seu trabalho, esperando a sua oportunidade, e quando ela apareceu, ele agarrou com toda a força do mundo. Ele melhora o Lucas Romero, o Lucas Romero melhora o Lucas Silva. Eles têm um grande entendimento e ele tá jogando muita bola. Hoje ele não foi o melhor, mas foi muito bem, mas muito bem mesmo. E eu fico com a convicção, não fico com a impressão não, fico com a convicção que o Lucas Romero e o Lucas Silva, eles são fundamentais na marcação, evidentemente, só é chover no molhado, mas eles são os armadores do time. São os dois que distribuem essa bola para os laterais, que alimentam muitas vezes os atacantes. Então, hoje, eles são fundamentais para essa equipe do Cruzeiro e estão jogando muito. O Lucas, além de tudo, ainda joga bonito, né? Porque esteticamente é muito acima do nível. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela vitória. Sobre esse resultado, né? O Cruzeiro tendo o finalzinho ali, o Gabigol entrando, mas quem participa da jogada, por exemplo, Bolassi, né, Eduardo, que sofre o pênalti e o gol do Gabigol. Você faz essa alteração ali no finalzinho, né? Todo mundo ali apreensivo se ia ter mudanças, se não ia ter, se ia ter, se não ia ter. Acabou fazendo e resultou nesse gol. Queria que você comentasse isso também. E sobre uma vitória dentro de casa, que o Cruzeiro até agora não perdeu como mandante. Obrigado, boa noite. Bem, eu vou inverter as perguntas, não é? Em relação ao jogo, acho que o Cruzeiro ganhou e justificou a vitória, principalmente pela segunda parte que fez. Uma segunda parte muito boa, criamos algumas situações. O adversário, na segunda parte, não teve tão forte como a primeira e acho que o Cruzeiro justificou plenamente a vitória. Completando isto, eu disse aos jogadores agora 2 minutos atrás, há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar.
mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados, e hoje em dia está a conseguir apresentar até um pouco mais de qualidade. E a segunda parte foi a fotografia dessa situação. Em relação às substituições, não fiz substituições antes dos 85, acho eu, 84, porque estávamos a jogar tão bem. Eu estava, como dizem os franceses, a m'amuser, a aproveitar ali o momento. E depois, quando eu senti já uma quebrazinha, meti jogadores frescos e ainda bem que os três tiveram uma influência direta no gol. Um gol que vem de penalti, que o jogador que ganhou, o jogador que passou e o jogador que fez o gol, e fico satisfeito, porque também os três que entraram mereciam, porque eles trabalham, têm uma boa atitude, e toda a gente, mas como eu vos disse, hoje, eu normalmente faço as substituições, mas hoje estava tão bem que vamos trocar para quê? Se estamos bem, estamos a criar, o Mateus teve duas situações, temos situações de perigo, e eu achei que estava tão bem, para que trocar? Porque as substituições servem para melhorar. E naquele momento eu acreditava que eles estavam a fazer tão bem, mas quando caíram um pedacinho ali aos 80 e tal, trocámos, e sabemos que enquanto não acaba tem que haver jogo. E os jogadores sabem disto. As oportunidades são para aproveitar. O Gabriel, quando entrou, eu disse: Gabriel, falta 10 minutos. Mas 10 minutos vai para uma oportunidade. É essa que tu vais ter que finalizar. E fui de rir que no fim do jogo a gente ria um pouco. Eu disse que vai aparecer uma e é essa que tu tens que fazer. Pronto, e fico feliz por ele também e por todo o grupo, que merecem a vitória hoje. Como já vos disse, não é uma vitória por favor, não foi aquela vitória que o adversário teve 10 situações e a gente, de olhos fechados, fizemos os golos. Não, a gente mereceu. Hoje fomos melhores do que o Flamengo. Possivelmente não somos, mas hoje fomos melhores. Leonardo, aproveitando até o seu sobrenome, às vezes para você ter um jardim bonito, você precisa tirar as ervas daninhas. E hoje a gente viu essa questão do grupo do Cruzeiro muito coeso, muito os jogadores comemorando o tempo inteiro, um dando força para o outro na hora de tomar a bola do time do Flamengo, no ataque, na hora do gol do Gabigol, o Caio Jorge saiu do banco de reservas, até tropeçou na gente lá na placa para comemorar com ele. Queria que você falasse a respeito dessa força do seu grupo agora, se esse grupo está coeso, é óbvio que o Cruzeiro deve se reforçar ainda na janela do meio do ano, e da importância, principalmente, do que tem acontecido dentro do Mineirão, dessa sintonia do seu time com a torcida. Não, em primeiro lugar, vou inverter outra vez as perguntas. O Mineirão, com os adeptos, é sempre um 12º jogador. Eu disse isso à divisão do jogo, que os adeptos podem ser um 12º jogador para nós, em casa, e tem o sido. Eu disse isso também aos jogadores, que tínhamos de ter capacidade de jogar, porque estávamos a jogar na nossa casa, perante os nossos adeptos, e isso tem que nos dar confiança, principalmente quando temos a bola. Em relação à primeira pergunta, eu não vou falar daqueles que não estão, porque não é o meu hábito. Os que estão, eu tenho visto um compromisso grande, um compromisso com o Cruzeiro, um compromisso com a ideia, um compromisso com a metodologia de trabalho, e o grupo está de parabéns, o grupo de jogadores, o staff técnico, o staff da metodologia, todas essas pessoas, a comunicação, estão a aderir àquilo que é o nosso projeto e a nossa ideia de gestão. Ô Jardim, primeiro, parabéns pela vitória, representa muito, acredito, né, para vocês, dentro dessa caminhada que vocês ainda procuram para a temporada. Quando a gente conversa com o torcedor, ele aponta praticamente você como um grande responsável, é claro, pelas mudanças que você teve coragem de fazer, e você já falou outras vezes aqui que veio para o Brasil para poder desfrutar um pouco, conhecer do futebol brasileiro, mas para desfrutar. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, que o Cruzeiro começa a encontrar o melhor caminho, o futebol que o torcedor espera. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que você vive. Essa questão são duas verdades. São duas verdades. Uma que eu vim para o Brasil para desfrutar do futebol brasileiro, porque acho que o futebol brasileiro é um país de talentos e de emoção.
e gostaria de viver isso, sendo treinador, não só sendo adepto. E em relação à questão de os principais responsáveis do sucesso da equipa são os jogadores, e não tenho dúvidas sobre isso. São eles que vão para dentro de campo, são eles que lutam, são eles que ganham jogos. O treinador tem a função de os indicar a direção e às vezes o caminho para que isso tal aconteça, mas nunca passa pela minha cabeça, eu sou treinador há 30 anos, e não tenho dúvida nenhuma, o mais importante são os jogadores e o grupo. O grupo será sempre o mais importante. E enquanto eu for treinador, penso assim, mas não penso hoje, penso durante toda a minha vida. Jardim, aqui, 2 em 1, rapidamente. Uma vitória que tem 17 finalizações contra 6 diante de um dos melhores times aí do futebol brasileiro, ela se torna ainda mais incontestável por tudo que o Cruzeiro conseguiu jogar diante do Flamengo, mesmo ali tendo um pouco menos de posse de bola, mas uma estratégia também diante de um grande adversário. E se uma pessoa fosse assistir o jogo hoje, não conseguiria imaginar que o Cruzeiro jogou na quinta com quase todos esses mesmos, pela intensidade do time, né? Como que vem sendo esse trabalho também de todos, da sua comissão técnica, do Departamento de Saúde e Performance, para ter uma entrega tão grande como teve nesse jogo, para anular aí um dos principais times do futebol brasileiro? Bem, eu já vos disse que uma das situações que eu analisei quando cheguei era a intensidade e a capacidade que eu queria que os jogadores jogassem em termos físicos. Nós temos desenvolvido um conceito de trabalho importante e tudo o que aconteceu com o Vila Nova foi para preparar o jogo do Flamengo. Se verificarem, os jogadores, com exceção dos 2 centrais, ninguém jogou mais de 60 minutos. 60 minutos em termos fisiológicos é fácil de recuperar em 2 dias e meio, 3 dias, não há problema. 90 minutos já não é assim tão bem recuperado, principalmente jogadores que já vêm numa sequência. Por isso nós, todos estes jogadores, Kaique, Romero, Lucas, Wanderson, Caio, jogaram menos de 60 minutos de forma a se mostrarem competitivos hoje. Eu não preciso os parar, eu preciso de ter uma estratégia de gestão, com certeza com a ajuda do nosso gabinete de análise, de performance e todas estas pessoas que hoje em dia estão direcionadas para um só objetivo. A gente dentro definir uma estratégia e está toda a gente a trabalhar em prol dessa estratégia. Jardim. As estatísticas são importantes, com certeza, e justificam um pouco aquilo que aconteceu dentro do campo. Eu vos disse, na minha vida já ganhei jogos que não merecia ganhar, não é? E também, se fosse o caso, dizia, pá, por acaso até fizemos 2 golos e não merecíamos, mas eu senti que podíamos fazer 3 ou 4, tivemos situações para fazer, tivemos uma bola na trave, tivemos 2 ou 3 finalizações muito perto, tivemos 1 ou 2 intervenções do guarda-redes contrário, também o Cássio fez pelo menos 2 boas intervenções, e acho que ninguém vai contestar a vitória, porque dentro do campo, hoje, o Cruzeiro foi melhor 10 anos depois. Jardim, boa noite aqui. Até aproveitando a pergunta sobre esses números, as estatísticas mostram uma evolução do sistema defensivo do Cruzeiro, que já foi muito criticado durante a temporada, e houve claramente uma evolução nos últimos jogos, claro, fruto do seu trabalho. Queria que você falasse o que foi o fator que dá essa virada, que faz essa evolução do sistema defensivo do Cruzeiro, se é uma mudança de mentalidade dos jogadores ou se é um conjunto, o grupo em conjunto com a nova forma de jogar que aprimora o individual de cada atleta. Com certeza que nós estamos mais competitivos nas várias áreas, defensiva, ofensiva, pós-perca de bola, recuperação de bola, qualidade no jogo, e em termos defensivos, com certeza tivemos uma evolução com os mesmos jogadores que estão cá. Eu já vos falei isto, acho que foi o Villalba. O Villalba, no início da época, era um dos jogadores mais criticados por toda a gente, porque ele estava totalmente destreinado, era um jogador totalmente destreinado, e eu vos falei isto, acho que foi numa entrevista qualquer, e hoje em dia é outro jogador.
É um jogador que está treinado e é isso que nós pretendemos. Pretendemos treinar, e porque o meu objetivo como treinador é pôr todos os jogadores num patamar de treino que permita chegar ao jogo eles fazerem bem. E não, o meu objetivo como treinador é treiná-los para que eles, quando são chamados para competir, consigam competir ao mais alto nível. E foi isso que aconteceu, e com os nossos jogadores, hoje em dia, eles têm o mérito de estarem melhor defensivamente, ofensivamente, mas é o mérito do trabalho que eles trabalharam, que acreditaram, compraram a ideia, que às vezes não é só trabalhar, é comprar a ideia, e eu estou muito feliz que as coisas têm evoluído e que eles neste momento estão mais competentes e estão mais valorizados. Eu hoje, o sorriso no fim do jogo, vi muito jogador feliz, porque o trabalho normalmente paga-se e é sempre rentável. Quem trabalha merece. Professor, aqui. Parabéns pela vitória, né? Como você falou, uma vitória incontestável, até porque o Cruzeiro não venceu qualquer equipe, venceu, se não for a melhor equipe da América, é uma das melhores, então parabéns. Mas me permita já pensar na quarta-feira, o Cruzeiro tem um compromisso difícil, né? Jogando na altitude, o Cruzeiro ainda não venceu na competição. Qual que é o projeto para essa competição? O Cruzeiro vai priorizar mais o Campeonato Brasileiro mesmo e a Copa do Brasil e deixar a Sul-Americana de lado, até porque matematicamente tem chance de classificar, mas a gente sabe que é muito difícil. Como que é esse projeto? O Cruzeiro vai com um time forte? Como que você está pensando em relação ao próximo jogo de quarta-feira? O próximo jogo de quarta-feira terá algumas mudanças, com certeza, em relação a esta equipa, porque, como disse, não é para poupar, é para gerir jogadores. Temos jogadores que querem jogar, temos alguns jovens da formação também que nós aos poucos queremos pôr a jogar. Matematicamente está difícil a gente conseguir o objetivo, temos de ter consciência disso, vamos fazer uma viagem longa, vamos jogar fora, mas a minha ideia não é perder o jogo, a minha ideia é ganhar o jogo, independentemente de quem joga, mas vamos ter algumas alterações, como fizemos até aqui, sempre nesta competição, fizemos sempre algumas alterações, mas acredito que os jogadores estão imbuídos do bom espírito, mesmo os que vão lá jogar, e temos que ter essa noção que vamos mudar a equipa, mas o objetivo é ser competente. E se vamos ou não conseguir, mas isso vamos ver só na quarta-feira. A última. Boa noite, Jardim. Parabéns pela vitória, pela grande vitória, né? Todo mundo aí no estádio muito feliz. E eu queria saber de você como é que é gerir essa questão das substituições, por exemplo, porque hoje é um jogo muito importante para o Gabigol, é o ex-clube dele, é ídolo lá, e aí a torcida grita o nome dele 3 vezes, você segura ali até o momento que você achou necessário. Qual que é a conversa com esse jogador para ele poder entrar com esse sangue todo? E aproveitando, sendo um pouquinho, sobre o Dineno, porque ele não veio para o jogo hoje e ele é um cara que a torcida gosta muito, e como ele vem de lesão, levanta aquela preocupação. Então, só para dar aquela tranquilizada na galera. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, vocês sabem que eu respeito muito a torcida e gosto desta emoção que os nossos torcedores colocam nos jogos, e é fundamental, e obrigado por eles fazerem isso. Mas quando estou no jogo, sinceramente, se eles chamaram 3 ou 4 vezes pelo jogador, eu nem sequer percebi isso, porque o meu foco nos acontecimentos é muito maior do que estar a ver o que está-se a passar exteriormente. As substituições foram feitas, como eu já vos disse, pela necessidade da equipa, no momento que a equipa necessitava, e aproveitamos que colocar os jogadores que acabaram por terem uma interferência direta no gol. Fico feliz pelos 3, fico muito feliz pelo Gabriel, porque ele fez um gol com a sua ex-equipa, e isso foi fundamental também para nós, para conseguirmos conseguir os 3 pontos. Mas estou feliz com todos, com aqueles que iniciaram, com os 3 que entraram, e mais uma vez, as substituições são feitas por necessidade. Se a equipa está bem, eu não vou trocar, porque às vezes trocar e piorar acontece muitas vezes, e vocês conhecem o futebol, às vezes o treinador troca e piora. Se a equipa estava bem, para que é que vamos trocar? Deixa andar
e deixa as coisas acontecerem. E depois, quando eu senti que já estava a quebrar um pouco, é que eu fiz a troca, passei de uma situação em termos táticos para um losango no meio com a entrada do Eduardo, e aí fizemos um losango no meio, jogamos com 2 avançados e trocámos para os últimos 10 minutos, fiz 5 do tempo regulamentar mais 5 do tempo complementar. Dinino é um jogador que para este jogo não era aquilo que eu pretendia, tinha o bolatos e sabia que ia haver um pouco de transição, ataque rápido. Não era um jogador, o Dinino é um jogador da área, é um jogador que precisa assim, de uma certa posse de bola no campo adversário, e eu falei com ele, não vale a pena tens que trabalhar bem e treinar, porque ele vem de uma lesão, precisa de treinos, a carga de treino deles não é igual aos outros colegas, ele precisa de mais intensidade, mais trabalho, e aproveitou estes dias para trabalhar mais. Obrigado, gente. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!